A discussão aqui é se a lei que restringe os contribuintes da COSIP, que é a contribuição para a iluminação pública, prevista na Constituição e que pode ser implementada tanto pelos municípios quanto pelo Distrito Federal, se essa restrição apenas aos consumidores de energia elétrica desse determinado município se ofenderia ou não o princípio da isonomia. O questionamento se dá ante a impossibilidade de identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. Aqui o STJ entende que não haveria que se falar de ofensa à isonomia nem à capacidade contributiva. Não há ofensa à isonomia na medida em que a contribuição ela é sui generis. O que significa? Significa dizer que essa contribuição ela é uma espécie própria, à parte, não se confundindo, por exemplo, com impostos, haja vista que os impostos não possuem a sua receita vinculada a nenhuma espécie de serviço ou melhorias, ou seja, o Poder Executivo ele possui uma discricionariedade limitada, é verdade, a alguns casos previstos na Constituição, mas em geral ele possui uma discricionariedade em como gastará as receitas dos impostos, até mesmo para não engessar o serviço público. Já ao passo que as contribuições de iluminação pública, elas estão adstritas ao próprio serviço de iluminação pública. E como entende o STF, foi alterada posteriormente a Constituição, seguindo o entendimento do STF, não somente ali para melhoria, mas também para expansão, para o aperfeiçoamento da rede de iluminação pública. Então, os impostos eles não possuem receita vinculada. A receita dessas contribuições, sim, são vinculadas ao próprio sistema de iluminação pública. E também não se confunde com a taxa, porque à medida em que as taxas elas representam elas são dotadas de um atributo chamado de referibilidade, ou seja, existe uma contraprestação a ser realizada pelo poder público para que então incida a taxa, seja pelo poder de polícia, seja pela a taxa por prestação de um serviço efetivo ou potencialmente colocado à disposição do contribuinte. Que também não afeta a isonomia, na medida em que a progressividade, a progressão de alíquotas a variar, por exemplo, das condições de um determinado contribuinte, condições econômicas, eu quero dizer, localização, uso, como é o caso do IPTU, não se limita à espécie tributária dos impostos. Nesse sentido, já decidiu o STF que a progressividade se aplica, de certa maneira, a todos os tributos. Muito embora as taxas ali, justamente por esse caráter contraprestativo, exista uma certa divergência doutrinária pela aplicação ou não deste atributo da progressividade. Não é nem bem um atributo, chega a ser um mandamento no caso dos impostos, né? Sempre que possível, muito embora essa cláusula do sempre que possível não é aplicável às demais espécies tributárias, o que não impede a aplicação da progressividade em si. Então, o Estado, a partir de um determinado momento, ele passou a exercer um papel mais intervencionista, normalmente após ali a Segunda Guerra, quando o positivismo jurídico foi se tornando numa espécie de positivismo valorativo, ou neopositivismo, que deu também vazão ao neoconstitucionalismo, que foi quando o Estado passou a não apenas ser absenteísta, ou seja, se abster e assegurar a liberdade das pessoas, mas ativamente a promover direitos e garantias, normalmente os direitos sociais e denominados direitos de segunda geração. E a partir daí gerou-se um novo processo de preocupação do Estado não apenas com
a causa de determinados direitos, mas com as finalidades desses direitos. E por isso há que se falar em progressividade, porque a progressividade ela visa alcançar determinadas finalidades de interesse público, de interesse mais geral. E também temos questões mais pragmáticas em relação a esse julgado. Por exemplo, quando você tem um município limitando essas contribuições a apenas aqueles moradores desse determinado município, ele o faz tendo em vista a razoabilidade, já que não seria viável falar-se em razoabilidade na cobrança da COSIP em relação, por exemplo, a transeuntes que estão apenas turistando o município ou apenas de passagem. Então haveria essa dificuldade a mais de tributação. E também visando isso, a soma de todos os argumentos que eu aqui coloquei, o STF entendeu pela constitucionalidade dessa restrição.